O incrível Indigo Park, cancelado. A verdade sobre Euphoric Brothers, cancelado. O novo Pop Playtime, Finding Frank, cancelado. O caso do Selbit, Felka e Beli Belinha, cancelado. Olha, eu queria poder ter tirado eles do papel. Só que, sinceramente, eu tô cansado. Opa, tudo bem com vocês? Eu sou o Erget e bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do habitual, porque ele vai ser como uma espécie de desabafo meu em relação a como as coisas estão. E eu espero sinceramente que, se você tem um canal pequeno, ou alguns de vocês sinceramente se identifiquem com isso. Mas bom, por onde eu começo? Acho que se você também tem um canal relativamente pequeno igual o meu, você deve entender quando eu digo que é difícil. Muito difícil. Ainda mais pra quem atola de obrigações, assim como eu. E eu acredito que, para aqueles que tiveram coragem pra continuar tentando e tendo determinação pra continuar, mesmo com os problemas pessoais e ainda assim ter cabeça pro YouTube, aonde você mesmo tem que pesquisar, escolher o tema, fazer o roteiro e tudo mais. Isso quebra demais. Para aqueles que não têm um canal ou não fazem ideia de como é, eu quero que vocês imaginem o seguinte: pense no canal como um trabalho da escola, que toda semana você precisa entregar para o professor, que nesse caso vai ser o YouTube, onde toda semana você tem que entregar um trabalho diferente para o professor. Então o professor diz que ele vai colocar o seu trabalho no mural da escola, e quanto mais pessoas pararem para ver, maior vai ser seu prêmio, a cada semana. Além de você também ser reconhecido e os outros poderiam dizer: olha, o João fez mais um trabalho, bora lá ver? Pois é, eu amo os trabalhos dele. Então, com o tempo você vai conseguindo mais gente que te acompanha. E mesmo que não seja o mesmo tanto de pessoas de antes, você ainda assim tem bastante gente. E com isso, seu professor te parabeniza e te dá R$500 no final da semana, por ter conseguido que um número X de pessoas parassem para ver o seu trabalho. O problema começa justamente aí, justamente no alcance de pessoas. Onde se o João fizer um trabalho simples, como por exemplo uma pintura bem simples, e com o que ele consegue, ele vai conseguir chamar a atenção de 20 pessoas. Já no outro caso, se ele fizer uma pintura um pouco mais polêmica e chamativa, ele vai chamar a atenção de até 500 pessoas. Se já for sobre algo que tá todo mundo falando, melhor ainda, ele vai ter 1000 pessoas. 1000 pessoas admirando e comentando sobre o seu trabalho, que de certa forma vai engajar ainda mais o trabalho dele, mais pessoas vão conhecer ele, mais pessoas vão saber dos trabalhos dele. Só que nisso tem um porém. O João vai ficar conhecido rápido, e com isso vão vir as pessoas que vão criticar ele. E também as que vão ter raiva dele única e exclusivamente por ele ter feito um trabalho dedicado, um tanto polêmico, e por ter sido esperto, saber como crescer, e melhor ainda, como continuar crescendo. Porque, como eu falei antes, os trabalhos dele ainda vão continuar lá. E toda qualquer pessoa nova vai ter a escolha de ver o desenho antigo dele ou não. Só que a questão é, como é que ele mesmo, sabendo o que tem que fazer, e mesmo conseguindo fazer com que ele tenha ao seu alcance, como ele vai justamente fazer as pessoas pararem para ver os trabalhos dele, tendo tantos outros iguais e se não melhores a ele? Conseguiu entender o que eu quero dizer? Um grande medo de quem é pequeno e está começando é justamente esse, de talvez você não ser reconhecido. E talvez, só talvez, você nunca crescer. E parecer que você desperdiçou tempo e energia para aquilo. E ver um trabalho seu, às vezes, indo tão mal, é de quebrar qualquer um. Enquanto de um lado temos aqueles que se esforçam para conseguir, do outro temos o povo que são como as crianças de tela verde, que com pouco esforço conseguem, se não o dobro ou o triplo do que quem se investiu dias produzindo conseguiria. Como eles conseguiram? Sorte? Acaso destino? Ajuda de alguém? Não sei. Mas é sério, é só olhar ao seu redor e reparar que enquanto de um lado temos alguém que demora dias para fazer um vídeo bem trabalhado, onde ele teve que dar atenção o dia inteiro para roteiro, outro dia para pesquisas, 2 ou 3 dias para edição, mais algumas horas ou minutos para descrição, hashtags e também para tags, thumbnail, pegar às vezes 500 visualizações, por ser um canal pequeno. E isso quando não chega nem a 150. E no outro lado temos pessoas como a Dri Paz, na época que ela começou a farmar a morte do MC Kevin, ou pessoas que só são grandes porque foram espertos suficientes para perceber que existem muitas pessoas carentes por aí, e que elas poderiam se aproveitar disso nas redes sociais, onde pegam para se aproveitar do corpo que elas têm, ou da necessidade do ser humano de querer estar certo, ou sempre conseguir mais.
E vocês sabem que é verdade. E acreditem, eu tô me arriscando muito falando isso daqui. Ou você acha que em algum momento, se eu crescer ainda mais o canal e continuar, não vão aparecer pessoas que vão escavar cada fundilho da minha vida aqui no YouTube pra poder achar algum micro erro que seja e fazer com que ele parecesse coisa que até mesmo um Haluca teria inveja. Eu tô falando de mim, mas pode acontecer com qualquer um que tá vendo esse vídeo e queira crescer no YouTube. O cara também pode chegar a ver o que já aconteceu. Quantas pessoas já tentaram cancelar o Core, o Digo, o Goulart, sendo que eles estão quietinhos lá no canto deles, fazendo o conteúdo deles. O grande medo de quem é pequeno é justamente achar que não vai dar certo, porque já não basta a pressão que naturalmente você vai ter que se preocupar sobre tudo o que eu disse antes. Ainda vai ter a dos pais para você tomar um rumo na vida, da família que talvez não te apoie, do fato de que você precisa de dinheiro para conviver e com tudo que você naturalmente vai ter que se preocupar, sem contar a questão de copyright aqui no YouTube, que, bom, eu tenho uma má experiência com isso. Sem contar escola e curso e muitos outros problemas que podem vir a surgir, como acidentes, doenças, provas e muito mais. E digo isso para aqueles que são menores de idade e que moram com os pais ainda, porque aqueles que moram sozinhos, meu amigo, eu tenho ainda mais pena deles. E é por isso que, infelizmente, é o que acontece com quase todos aqueles que escolhem criar um canal no YouTube e que querem, pelo menos, levar ele um pouco a sério. Que é desistir por achar que pode não dar certo, e que talvez, só talvez, nunca dê. Bom, esse foi o vídeo. Ele nem estava nos meus planos, pra falar a verdade. Eu queria muito poder ter feito os outros vídeos, eu sei que eu demorei demais para lançar esse do circo do Tintin. Por mais que eu já tinha gravado o áudio dele, faltava editar o áudio, editar o visual, mas eu demorei demais, principalmente por causa da escola. Mas bom, eu senti a necessidade de falar sobre isso nesse vídeo, que é uma coisa que eu quase não vejo ninguém falando. E quando eu vejo falando sobre, eles focam demais só os problemas do canal e esquecem do resto. Mas bom, o que eu posso dizer é, obrigado por me ouvir até aqui. E você que é pequeno assim como eu, não desiste. Se esse for o seu sonho, e caso eu não tenha conseguido continuar o canal e ter parado, não cometa o mesmo erro que eu, e vá atrás do que você sonha e acredita, se é isso que você realmente quer. Agradeço por me ouvir até aqui, meu nome é Arguete, espero que esteja tudo bem com vocês, e até a próxima.